pessoal, eu sou Babi Ouros e sejam bem-vindos ao meu canal. Comentando de Descendentes 5, ou Descendentes no País da Maravilha Malvado, né, como é o nome desse quinto filme. Mas antes de começar, não quer deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Descendentes 5. E antes de começar, um aviso, neste vídeo vai ter spoilers do que acontece nesse filme, porque eu vou contar a história inteira de Descendentes 5, então nesse vídeo vai ter spoiler. Então se você ainda não assistiu o filme e não quer receber nenhum spoiler, assiste o filme primeiro e depois assista esse vídeo. E agora falando do filme, eu amei Descendentes 5 e eu tive a mesma questão que eu tive com Zombies 4, que quando o Zombies 4 lançou, eu até falei isso acho que no comentando. Pra mim, o melhor filme da franquia Zombies é o primeiro, mas o quarto filme ficava ali em segundo lugar, porque eu amei muito aquele filme. Eu tive a mesma questão com Descendentes. Pra mim, ele não é o melhor filme da franquia, mas ele tá ali em segundo lugar, porque pra mim, o melhor filme da franquia Descendentes é Descendentes 2. Mas pra mim, Descendentes 5 já fica ali no segundo lugar como o melhor filme da franquia. Eu amei Descendentes 5, eu amei os números musicais, amei os personagens novos, mas tem uma coisa, inclusive, que ele supera todos os filmes pra mim, que é os efeitos especiais. Os efeitos especiais desse quinto filme estão muito melhores do que os outros 4 filmes, literalmente. Acho que isso foi a única coisa que ele supera os 4 filmes da franquia, que são os efeitos especiais, que eles estão muito melhores do que os outros 4 filmes nesse quinto filme. Os efeitos especiais são muito melhores. Isso foi uma das coisas que eu achei que supera os outros 4 filmes, foi os efeitos especiais. Mas é a única coisa também, porque pra mim ele não supera o segundo filme, que ainda pra mim é o meu favorito, mas o Descendentes 5 ficou ali em segundo lugar como o meu favorito da franquia, porque eu amei Descendentes 5. Mas teve duas coisas só que me incomodaram em Descendentes 5, que é a mesma questão que eu tive com Heartstopper para sempre. Quando eu fiz o comentário de Heartstopper para sempre, eu falei que duas coisas que tinham me incomodado é que o filme tinha vários momentos que foi muito corrido, que foi ali o início e o meio, e que alguns personagens ficaram esquecidos. No caso de Descendentes 5, eu também tive essa questão, porque teve alguns personagens que eu achei que ficaram muito esquecidos, principalmente o Robin e o Félix, né, que é o Robin é filho do Robin Hood e o Félix é o filho do Dr. Facilier e irmão da Celia lá de Descendentes 3, né? Eles dois e até os filhos gêmeos lá do Sr. Smith, que é o Scream e o Skirk, acho que é isso o nome deles. Eles dois também ficaram... Eu achei que eles não tanto quanto o Félix e o Robin, mas esses 4 personagens eu achei que ficaram um pouco esquecidos ali no filme. Mas mais o Félix e o Robin. Então isso foi uma coisa que me incomodou. Literalmente, da trilha sonora inteira que eu fiz reagindo das músicas, né? Antes de assistir o filme. E quando eu fui assistir o filme foi onde eu percebi mais ainda. O Félix e o Robin cantam 2 músicas do filme todo. Que são a primeira, que é Perfect Princess, e a última, que é Go Live It. Tirando isso, eles não cantam mais nenhuma outra música. E eles quase não aparecem no filme. Então, isso foi uma das coisas que me incomodou no Descendentes 5. Foi que esses 2 personagens ficaram muito esquecidos. Mais esses 2 do que os gêmeos, que são filhos do Sr. Smith. Mas os gêmeos do Sr. Smith também tem horas que eles ficam até esquecidos também. Mas é mais o Félix e o Robin. Então, isso foi uma das questões que me incomodou. E a outra questão que não é nem que me incomodou do filme de Descendentes. Isso é uma coisa do Disney Channel mesmo. Que o final foi muito corrido. Eu achei que o final se resolveu muito rápido. Então isso foi uma das questões que me incomodou. Mas em compensação, o que isso me incomodou, o resto do filme eu amei inteirinho. Eu amei os personagens. Pra mim, o Maddox já é um dos melhores vilões dos filmes de Descendentes, né? Da franquia Descendentes, ele já é um dos melhores vilões. Eu amei o casal Red e Luiz. Eu amei o dueto deles. Inclusive, eu vou fazer ranqueando, né, das músicas de Descendentes 5. Acho que ele já sai essa semana ou na semana que vem, mas acho que essa semana já sai.
E se eu considerasse os números musicais, For Once in My Life, que é o dueto do Luiz e da Red, ficaria no meu primeiro lugar. Porque pra mim foi o melhor número musical do filme inteiro. Como eu não vou considerar o número musical, eu já adianto que essa música não está no meu primeiro lugar. Mas se eu considerasse o número musical, ela estaria no meu primeiro lugar. Porque pra mim, For Once in My Life é o melhor número musical de Descendentes. Eu amei a música e eu amei o número musical. Pra mim é o melhor número musical do filme todo. Mas eu amei os números musicais, amei as músicas. Chorei em vários momentos, inclusive quem viu, eu fiz um short recentemente, onde eu gravei eu assistindo o filme. Eu fiquei chocada em vários momentos e eu chorei em 2 momentos do filme, desse filme. Mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Mas eu amei Descendentes 5. E nós falando do filme, né, da história do filme, ele começa igual Descendentes 1, 3 e 4. Eu não lembro se o 2 começa assim, eu acho que não. Eu acho que o 2 já começa com A Way to Be Wicked. Mas Descendentes 1, 3 e 4 começa muito com algum personagem narrando alguma coisa, dando algum contexto pra gente do filme. Que nem o primeiro filme começa com a Mal dando um contexto sobre a história de Auradon, né? Que é ali que a Bella e a Fera se casaram e resolveram juntar todos os reinos ali e se tornaram o rei e a rainha de Auradon, né? Dos Estados Unidos de Auradon. Acho que era isso que ela fala ali. E depois eles baniram os vilões pra Ilha dos Perdidos. É literalmente esse é o contexto lá do primeiro filme. Então a gente tem essa narração ali da Mal dando esse contexto. No quarto filme a gente tem uma narração da Uma dando um contexto do que aconteceu ali com os personagens dos 3 primeiros filmes, né? No caso, a Mal, o Ben, a Eve e o Jay, né? Dando esse contexto e dando um contexto ali sobre os 3 primeiros filmes da franquia. No caso no terceiro filme eu já não lembro qual que é o contexto, mas eu lembro que começa com uma narração da Mal também. No caso do quinto filme, começa com a Jessie, que é a filha do Gato Risonho, que além de ser uma das personagens do filme, ela também é uma narradora nesse filme. Ela narra em vários momentos do filme, inclusive não só nesse início. Que ali ela dá um contexto pra gente do primeiro filme. Do quarto filme, né? Dos acontecimentos do quarto filme, que é toda aquela questão lá de que a Rainha de Copas estava pra dominar a Auradon, e aí a Red e a Chloe, que são as filhas da Rainha de Copas e da Cinderela, voltam no tempo e mudam todo o passado das meninas, transformando a Rainha de Copas em boazinha agora, né? Ela deixou de ser malvada e salvaram a vida da Cinderela. E ela ainda fala ali nesse momento, né, que a Red e a Chloe, só que essas mudanças que elas fizeram, trouxeram consequências para a vida delas. E que a Red tá para descobrir que agora ela tem uma irmã mais nova, que é a Pink. E também que agora que a mãe dela não é mais malvada, ela não faz mais parte do time dos vilões e sim do time dos bonzinhos. Então, a Chess começa com essa explicação ali pra gente, dando esse contexto. Inclusive, eu amei essa parte do filme, que literalmente vai mostrando a cena como se fossem cartas de baralho. Literalmente vai mostrando as cenas em cartas de baralho. Eu achei isso muito legal, essa cena. Então a Chess dá esse contexto ali pra gente. E aí depois dessa cena a gente vai pra cena que eu falei que eu tinha certeza que o filme ia começar assim. Que é com a Red e a Chloe escondendo aquele relógio no País das Maravilhas. Como eu falei lá no vídeo de reagindo do primeiro episódio de Lockdown Descendants. Ali, esse episódio passa antes desse acontecimento, porque o filme já começa com a Red e a Chloe escondendo o relógio do País da Maravilha. E essa série de Lockdyers começa com a Red e a Chloe com o relógio que elas usaram pra voltar no passado. Então, esse momento veio antes do filme por causa disso. Porque o filme já começa com a Red e a Chloe escondendo o relógio no cofre real do País da Maravilha. E nessa hora a Chess dá um outro contexto pra gente, né? Depois que elas escondem, que elas voltam cada uma pra sua casa, a Chess dá um outro contexto, que teve alguém que viu elas, que quando elas voltaram pro presente delas, teve alguém que viu elas voltando no tempo usando esse relógio, né? Pra voltarem pro presente delas. Então teve alguém que viu, que eu já vou falar mais sobre isso. Mas a Chess fala que teve alguém que viu. E que agora que uma vilã saiu, que é no caso a Rainha de Copas, um novo vilão foi criado. E aí que a gente vai conhecer mais pra frente o Maddox, que é o vilão desse filme. Que no caso a pessoa que viu, né? No caso, a Red e a Chloe no passado foi o Maddox, mas eu já falo mais sobre isso. E aí a gente vai pro número de Perfect Princess, que é aquele clipe que eu já fiz reagindo aqui no canal.
A única diferença é que literalmente o clipe começa com a Red no País das Maravilhas e a Chloe na casa dela, né? E depois mostra elas em Arrow, que é onde começa a parte do Luiz e do Robin. Antes dessa parte do Luiz e do Robin, a gente tem uma conversa da Red e da Chloe, onde ela fala que a vida dela tá totalmente diferente. E nesse momento a gente descobre que a Chloe já conhecia o Luiz e o Robin, porque a Red vê os dois vindo, ela pergunta quem são aqueles dois. Aí a Chloe fala que aqueles são o Luiz Madrigal e o Robin Hood. Literalmente, aí eles começam a cantar a parte deles. Literalmente, o Luiz e o Robin continuam a parte dele, e aí vem a outra parte do número de Perfect Princess, que aí é aquela parte da parte deles até o final da música. Então, a primeira música do filme é Perfect Princess, que, como eu já falei quando eu reagi o clipe, eu amei o número de Perfect Princess. E depois disso, a gente volta para a narração da Jessie, onde ela explica, onde a gente vai conhecer pela primeira vez agora o Maddox. E aí a gente descobre uma coisa sobre ele, né? Porque ela fala ali que a Red e a Chloe vão, né, não pode se acostumar com essa vida dela perfeita, porque isso vai mudar. E aí ela fala sobre o vilão, porque mais cedo ela fala que um novo vilão foi criado. E aí agora que ela fala sobre esse vilão, que é o Maddox, que é o filho do Chapeleiro Maluco e que era melhor amigo da Red ali no outro filme, né? Antes delas mudarem o passado. E aí que a gente descobre do porquê que ele quer, porquê que ele virou o vilão. Porque ele viu a Red e a Chloe voltando no tempo com aquele relógio e ele ficou obcecado por aquele relógio, que ele quer achar aquele relógio. Desde a adolescência dele, ele quer achar aquele relógio. E por conta disso, dele ter ficado obcecado disso, ele acabou enlouquecendo tanto de procurar esse relógio que a Rainha de Copas resolveu mandar ele para um lugar que faz referência aos outros filmes. Que eu até falei isso quando eu fiz reagindo na música Mad, que ele fala sobre isso no número de Mad. Que literalmente a Rainha de Copas mandou ele pra Ilha dos Perdidos, que é o mesmo lugar onde a Mal, a Eve e o Jay cresceram ali no primeiro, que a gente descobre lá no primeiro filme de Descendentes. Literalmente, quando eu vi isso na letra da música, eu já fiquei chocada. Quando eu vi o filme, eu fiquei mais chocada ainda. Que literalmente a gente descobre que o Maddox passou um tempo na Ilha dos Perdidos, né? A Rainha de Copas mandou ele pra Ilha dos Perdidos depois que ele enlouqueceu. E agora ele voltou pro País da Maravilha, né? Porque a Rainha de Copas resolveu trazer ele de volta. E agora ele quer se vingar da Rainha de Copas por conta disso. Por causa desse tempo que ele passou na Ilha dos Perdidos. E é aí que a gente conhece o Maddox. Como eu falei, a Chelsea, além de ser a narradora, ela também é uma personagem do filme. E como eu falei lá no meu vídeo de teorias, pra mim a Chelsea seria tipo uma assistente do Maddox. Ela ajudaria o Maddox. E eu estava certa, ela é tipo uma assistente dele. Na verdade, ela é como se... Eu ia falar que é quase como se fosse um gato de estimação dele, mas não é bem isso. Mas ela fica o tempo todo com o Maddox. E aí a gente descobre essa questão ali, né, de que ele quer se vingar da Rainha de Copas por ele ter passado tanto tempo na Ilha dos Perdidos, né, vários anos na Ilha dos Perdidos. E também ele voltou, ele também tá querendo atrás desse relógio, ele continua com isso de atrás desse relógio. E aí é que a gente descobre que o Maddox, lá no outro filme, ele tinha um monte de invenções. E isso continua aqui, ele continua tendo essas invenções, que ele usa essas invenções, inclusive, durante o decorrer do filme inteiro. E uma das invenções dele é tipo um oráculo, se eu não me engano que ele fala que é um oráculo, que no caso esse oráculo finalmente encontrou onde está o relógio que as meninas esconderam no cofre, que está no cofre real do Pai da Maravilha. Finalmente o oráculo revelou pro Maddox onde está esse relógio. E agora ele até criou uns pássaros lá, que eu acho que ele chama de Dodô, se eu não me engano, ele manda esses pássaros ir pelos País da Maravilha para procurar o cofre real, enquanto ele vai na Rainha de Copas, ele iria na Rainha de Copas para tentar, porque ele acha que a Rainha de Copas que sabe onde está esse relógio, que ela que escondeu esse relógio, mas na verdade não foi, porque a Rainha de Copas não sabe nem que relógio é esse. Tanto que ela até acha que ele é louco por conta desse relógio, que todo mundo acha que esse relógio não existe. Literalmente. Tirando a Red e a Chloe, que realmente ela sabe. Mas nesse momento do filme, a Red e a Chloe nem sabem que o Maddox virou o vilão. Literalmente. Então, a Rainha de Copas fala, né? Que eu achei ele louco ali, né? Por causa disso. Então, mas ele vai atrás da Rainha de Copas, porque ele acha que a Rainha de Copas sabe onde tá esse relógio. Então então ele resolve ir até ela, enquanto que os pássaros dele que ele criou vão atrás do País da Maravilha para achar o cofre, para tentar achar esse cofre
da família real do País das Maravilhas. E nisso a gente volta pra Arlo, onde a gente tem uma conversa entre a Red e a Chloe, onde a Chloe fala, né, que a mãe dela tá totalmente diferente do que ela conheceu, do que ela conhecia na outra realidade delas, né, antes delas mudarem no passado, que agora ela tá mais rigorosa, ela tá mais certinha do que ela era, e que a Chloe agora não sabe mais quem é, que ela não conhece mais a mãe dela, porque ela é totalmente diferente da ela que ela conheceram lá quando ela voltar no passado. Que a ela, lá quando a Cinderela era adolescente, ela não gostava da realeza, ela não queria fazer parte da realeza, na verdade. Então, essa Cinderela que a Chloe conhece hoje em dia, ela tá totalmente diferente do que ela conheceu da mãe dela adolescente. Então, a Chloe tá falando sobre isso, pra Red, enquanto que a Red fala se a Chloe não tava entendendo nada sobre a mãe dela, a Red não tava entendendo nada da vida dela, literalmente. Porque ela até fala que agora o Max, que é o filho do Maddox, é filho de vilão, que ele não era assim, mostrando pra gente que se a Chloe já conhecia o Luiz e o Robin, a Red já conhecia o Max, porque ele era filho do melhor amigo dela, né? Do Maddox, que o Maddox era o melhor amigo dela no filme anterior. No caso, o Max não aparece no filme anterior, mas tem uma cena lá pra frente do filme, que eu vou falar mais sobre ela depois, que literalmente eu acho que se passa durante o número de Red. Mas eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, quando eu for falar dessa cena. Mas literalmente mostra pra gente que a Red tá estranhando que o Max tá totalmente diferente, que agora ele é um filho de vilão. E a Chloe nessa conversa até revela pra Red que agora que o Max pode ter ficado assim por conta da galera que ele anda, que literalmente ele anda com a Hazel, que é filha do Capitão Gancho, com os capangas dela, que são os irmãos Smith, né, que são os gêmeos Smith, e o Félix, que é o filho do Dr. Facilier. Literalmente, esse é o grupo do Max. Literalmente, ele anda com esse grupo. E a Chloe até fala pra ela que agora esse não é mais o grupo da Red, que a Red agora faz parte do grupo dos bonzinhos. O que a Red já é estranha. Tanto que nessa hora que ela tá estranhando quando a Chloe fala isso, uma menina passa e tromba nela, e nessa hora ela acaba quase caindo, ela só não cai porque o Luiz acaba segurando ela. Que essa cena tá no trailer, inclusive, ou no teaser. Que a Red cai e o Luiz salva ela, literalmente impede dela cair, né? Tanto que ele até zoou ali falando que o primeiro resgate é de graça. E inclusive a gente tem uma outra cena que faz referência a essa. Mas é mais lá pra frente do filme, envolvendo os dois também, a Red e o Luiz. Mas literalmente a gente tem esse momento ali das duas conversando, falando sobre as mudanças na vida dela. E nisso a gente volta pro País das Maravilhas, onde a Rainha de Copas ela tá pensando em fazer uma festa para todos os amigos dela. E enquanto ela vai falando, tanto que essa cena tá até no trailer, que ela fala ali com umas criada dela, que eu até. Eu não sei se é criada, empregada do castelo. Que ela até fala. Que eu até falei, eu acho que essas duas que vão ajudar o Maddox a invadir o castelo. Eu estava errada nisso. Isso eu estava totalmente errada. Mas ela tá falando ali e ela fala sobre isso, sobre eles fazerem uma festa ali no País das Maravilhas e chamar todos os amigos dele. Inclusive, essa festa acontece lá no final do filme. Mas ele, literalmente, ela tava com essa ideia. E enquanto ela tá falando, literalmente os guardas só vão, tipo, desmaiando. Porque literalmente a gente vê que tem uma invenção do Max ali, que é tipo um besouro, alguma coisa do tipo, que ele vai andando e vai soltando um gás ali que faz todo mundo dormir. E como vai, esse besouro coloca os guardas pra dormir. Só que a Rainha de Copas ela não vê, porque ela tá de costas. Ela tava falando ali sobre as coisas da festa e ela não vê. E aí, nessa hora, depois que os guardas dormem, que o Maddox aparece ali e ele fala falando sobre a festa, né? Que ele adora uma festa, mas que a festa ali tava chata. E é ali que os dois começam a conversar, né? A Rainha de Copas e o Maddox. E é aí que a gente descobre mais uma coisa sobre o Maddox. Que ele só voltou pro País das Maravilhas porque ele fez um acordo com a Rainha de Copas. Que ele voltaria pro País das Maravilhas se ele esquecesse essa loucura de ir atrás desse relógio. Que pra ela era uma loucura que esse relógio não existia. Mas como eu falei, aquele oráculo dele revelou que o relógio está no cofre do País das Maravilhas, né, que ele tá no cofre. Então o Maddox vai ali pra perguntar sobre o relógio, porque ele acha que a Rainha de Copa sabe onde tá esse relógio e que ela sabia esse tempo todo desse relógio, que ela sabia onde estava esse relógio esse tempo todo, e ele quer saber onde fica o cofre real, né, o cofre da família real. Só que a Rainha de Copa fica falando que esse relógio não existe,
que era uma loucura. E aí, nessa hora, como ela não quer falar, ele literalmente usa esse besouro que ele fez, os guardas, que soltou esse gás que fez esses guardas dormir, na Rainha de Copas. E ela vai e acaba dormindo. Só que antes dela desmaiar, ela usa uma das cartas dela, que é de onde meus poderes dela, pra mandar um recado pra Red, literalmente. Então, eu estava errada, inclusive, sobre a participação da Fada Madrinha nesse filme também, inclusive. Mas ela usa ela manda uma carta, né, do baralho dela, pra mandar um recado pra falar sobre o que estava acontecendo com ela ali no País das Maravilhas. E aí ela desmaia, e quando ela desmaia, porque o Maddox não vê ela fazendo isso, ela não vê a carta que a Rainha de Copas mandou pra Red, ela não vê isso. Ele não vê isso. Então, é porque ele tá de costas, então quando a Rainha de Copas desmaia, ele vai lá e rouba o baralho dela e usa ali pra fazer, tipo, colocar um monte de espinho no castelo pra prender ela no castelo, pra prender a Rainha de Copas no castelo. Então ele meio que sequestra ela, mas ele não sequestra tanto 100%, porque ele literalmente prende ela no castelo dela mesmo, onde ela já estava. Então é literalmente ali que mostra o sequestro dele da Rainha de Copas, né? Que ele prende ela. Inclusive, agora que eu me toquei que essa parte onde ele coloca um monte de espinhos ali no castelo, me lembrou um pouquinho o que a Malévola faz, né? No castelo da Bela Adormecida. Agora que eu me toquei que isso aqui faz referência à Bela Adormecida. Eu não tinha percebido isso quando eu reassisti o filme. Agora que eu fui falar dessa cena que eu lembrei de Bela Adormecida. E aí a gente volta pra Auradon, onde o Max começa a provocar o Robin Hood e o Luiz. E os dois começam a discutir. E aí o Luiz fala que o Max parar de fingir que ele não é igual o pai dele, né? Que ele acha que o Max é igual ao pai dele. E aí porque a Red e a Chloe estão nesse momento, aí ela estranha falando, né, o que tem o pai dele aí. Ele fala que o Maddox é o maior vilão de Aragorn, é o vilão número um de Aragorn. É nesse momento, inclusive, que a Red descobre que o melhor amigo dela, que era lá no filme anterior, agora é um vilão. É nesse momento que ela descobre. E nesse momento, os dois grupos, né? O grupo da Red com o grupo do Max começam a discutir ali. E nessa hora vem a carta que a mãe dela mandou, né? Que a mãe da Red mandou. Onde todo mundo ali vê, né? Dos dois grupos vê que essa carta fala, né, que o Maddox sequestrou a Rainha de Copas e que era pra Red ajudar eles. E aí, nessa hora que a Red vira pra Chloe e fala que elas têm que voltar pro País da Maravilha, e a Chloe dá a ideia delas irem na mãe dela, pra pedir ajuda pra mãe dela, pra Cinderela, que a mãe dela iria topar ajudar, já que a mãe dela é a melhor amiga da Rainha de Copas, né? Então, ela dá essa ideia. Inclusive, sobre essa carta que a mãe dela manda, essa carta acaba causando uma confusãozinha ali em Auradon, que ela quebra algumas janelas nesse momento. E depois que a Red já viu sobre esse recado, que é aí que a gente tem a primeira aparição da Fada Madrinha, que é literalmente ela achando que foi alguma coisa dos poderes dela que causou confusão ali. Mas é literalmente esse momento que a Fada Madrinha aparece. Mas ela aparece em um outro momento onde ela revela algumas coisas sobre o Maddox, mas eu já falo mais sobre isso. E nisso as duas vão falar com a Cinderela, né? A Red e a Chloe. E a Fada Madrinha tá nesse momento também, inclusive. Então elas vão conversar e a Chloe pede pra mãe dela pra elas irem ajudar a Rainha de Copas lá no País da Maravilha. Só que a Cinderela fala que não, elas não iriam fazer isso, que não era pra Chloe e a Red irem sozinha lá no País da Maravilha pra enfrentar o Maddox. E que elas tinham que seguir um protocolo, que não era pra elas fazerem nada. No caso, a Cinderela se recusa a fazer isso. E nessa hora, a Fada Madrinha revela uma coisa sobre o Maddox, que ele aprontou muito em Auradon com as invenções dele, e por causa disso que a Rainha de Copas mandou ele pra Ilha dos Perdidos por anos. Literalmente, a Fada Madrinha revela isso. E ela revela uma coisa sobre a Uma, que a Uma, mostrando pra gente meio que a Uma ainda tá ali como diretora ou não, alguma coisa do tipo. Porque ela fala que a Uma foi atrás do conselho de Auradon pra criar um plano para salvar a Rainha de Copas. Mas a Red e a Chloe não concordam muito com isso, porque enquanto elas esperam ter um plano, a mãe dela continua presa lá com o Maddox. Então, elas querem de todo jeito ir salvar a Rainha de Copas, mas a Cinderela não concorda com isso. E, inclusive, ela até fala pra Chloe prometer que elas não vão ir no País da Maravilha sozinha.
E que as duas eram, que a Chloe era uma encantada, né? Que é o nome da Chloe, é Chloe Encantado, e que ela tinha que ser e que ela tinha que ser como todo mundo da família, né? Que ela tinha que seguir os passos da família, literalmente. Que ela não, então não era pra ela se meter lá no País da Maravilha. Que ela tinha uma imagem a seguir, literalmente. A Cinderela fala isso. Que a Chloe não concorda nem um pouco. Já vou falando desde já que a Chloe desobedece a mãe dela e ela vai sim pro Pai da Maravilha junto com a Red. Mas eu já falo mais sobre isso. Inclusive, durante essa cena toda, porque mostra, eu acho que é na cena. Essa cena é na sala da diretora, eu acho. Que era a sala da Uma no filme anterior. Não sei se nesse filme é, porque como a Fada Madrinha tá ali, eu tô na dúvida se ela é uma sala da Uma ou não. Mas eu acho que é. Eu acho que a Fada Madrinha só tá ali ainda, porque ela ainda não foi. Porque no filme anterior, a Fada Madrinha revela que ela vai virar diretora, acho que da faculdade de Harvard, alguma coisa do tipo. Então acho que ela ainda não foi, porque isso é pouco tempo entre o momento que elas voltam no tempo e o primeiro dia de aula delas. Então acho que é por causa disso que a Fada Madrinha ainda tava ali. E nesse momento a gente tem. Assim, eu a primeira vez que eu assisti o filme, eu não tinha percebido. Eu tive que ver um vídeo no YouTube pra perceber isso. Mas a gente tem uma pequena homenagem pro Cameron Boyce, porque literalmente lá no fundo dessa cena, quando mostra a Fada Madrinha e a Cinderela, tem uma foto do Cameron Boyce, que é a mesma foto que eles usaram lá na homenagem pro Cameron Boyce lá no filme anterior. Literalmente, a gente tem essa leve homenagem ali pro Cameron Boyce. Inclusive, é a homenagem mais sutil que tem dos filmes de Descendentes, porque nos outros dois que teve homenagem pro Cameron Boyce, foi literalmente uma homenagem. Aqui foi só o momento que apareceu a foto dele, literalmente bem rápido. E se você não prestar atenção, você nem vê essa cena. Falo isso porque é a primeira vez, porque eu já assisti esse filme umas 2 ou 3 vezes. A primeira vez que eu assisti eu não percebi, eu só percebi depois que eu vi um vídeo no YouTube. Literalmente, porque eu tinha visto que parecia que tinha uma homenagem pro Cameron Boyce, só que eu não peguei em nenhum momento do filme. Aí eu fui atrás no vídeo no YouTube e aí que eu descobri que era nesse momento. Mas antes disso eu não tinha nem percebido essa homenagem pro Cameron Boyce. E nisso, enquanto ali em Aura do Mesmo, a gente vê uma conversa da Hazel com o Max, onde o Max fala que ele não que o pai dele tá louco de sequestrar a rainha de copas e que ele não concorda com isso. Aí a Hazel até fala, né, que pelo menos o Max tá em Aura, que ninguém vai ligar isso, o que o Max fez com o que o Maddox fez com ele. Mas ele fala que não, que sempre vão ligar o pai dele com ele, né? No caso, mostrando pra gente que como o pai dele é um vilão número 1 de Aragorn, as pessoas acham que ele também é igual ao pai dele, que ele é um vilão. Inclusive, como eu falei, durante o... Eu acho que foi no número... Quando eu reagi à música de Max... De Matt, ou foi quando eu reagi à música de Heartless que eu falei isso. Foi alguma música do filme que eu falei que eu achava que a minha teoria sobre o Max estava errada. Que eu tinha 2 teorias sobre o Max. Uma que era que ele literalmente estava trabalhando o tempo todo com o pai dele, enfim, que ele fingiu ser amigo das meninas para tentar descobrir onde estava esse relógio que a Red usa para voltar no tempo no filme anterior. E eu achava que essa era a possibilidade mais possível. E a outra que eu tinha é que ele não concordava com as atitudes do pai dele e que ele passou pelo mesmo que a Red. Que é literalmente ser tratado, que ele era tratado pelo pelo Maddox, do mesmo jeito que a Rainha de Copas tratava a Red quando ela era uma vilã. Gente, eu ainda falei, eu tava descartando essa segunda possibilidade, que era a minha primeira opção pro Max. Eu achava que seria mais a segunda, que ele fingiu ser amigo das meninas e que ele tava só trabalhando com o pai dele. Gente, era literalmente a minha primeira opção. Literalmente era a minha primeira opção. Mas ao mesmo tempo que era a minha primeira opção, juntou um pouquinho com a minha segunda opção lá por causa de uma outra coisa que acontece no decorrer do filme. Então tem uma coisa que envolve o Max, que essa me chocou bastante, que eu não estava esperando por isso. Mas literalmente eu estava certa sobre o Max nessa questão. De que, na verdade, ele não concorda com as atitudes do pai dele e que ele não quer seguir os passos do pai dele. Literalmente igual a Red tinha com a Rainha de Copas no filme anterior. Então isso eu estava certa sobre o Max. Eu não estava. Eu achava que eu tinha descartado essa possibilidade, inclusive, quando eu falei das teorias. Que eu achava que seria essa ou a outra, mas que eu achava que era mais a outra. Mas afinal, no final, a minha primeira opção é que estava certa. Pelas músicas eu percebi isso. E quando eu assisti o filme, eu falei, tá, eu estava certa na primeira opção, não na segunda. Mas literalmente a gente tem uma conversa ali do Max com a Rachel, onde a gente descobre isso, que o Max não concorda com as atitudes do pai dele
E ele resolve ir pro País da Maravilha e ele manda a Rachel chamar os Smith e o Félix, que eles vão tudo pro País da Maravilha pra tentar resolver essa questão que o pai dele fez, né? Que é de sequestrar a Rainha de Copas. E nisso a gente volta pra Red, e onde ela tá indo pro, acho que é buraco da Toca do Coelho, pra ir pro País das Maravilhas, pra ir atrás da mãe dela. E nessa hora a Chloe chega falando que ela vai com ela, mostrando que a Chloe tá desobedecendo a mãe dela, literalmente. E que ela vai junto, tanto que a Red até fala que ela passou alguma coisa de vilã pra Chloe, que a Chloe agora tava desobedecendo a mãe dela. E aí nessa hora a Chloe fala que como a mãe dela e a fada maneira tinham falado, que o Maddox passou um tempo no país na Ilha dos Perdidos e que isso foi culpa delas, literalmente, que por causa dessas mudanças elas transformaram o Maddox em vilão e acabaram colocando a mãe dela em perigo, né? A Rainha de Copas em perigo. E então a Chloe fala que elas vão resolver isso juntas, que elas vão junto pro Pai da Maravilha e vão resolver isso juntas. E nessa hora aparece o Max com o grupo dele, né? Que falando que eles vão com ele. E a Chloe nessa hora ela fala que ela não concorda, que os interesses delas e os deles é totalmente diferente. Então, que ela não concorda que eles vão com elas. Só que tanto que ela até fala isso e vai andando, aí a Red segura ela e ouve o Max. E o Max fala que, que elas vão precisar de alguém que conheça o pai dele. E que conhece as invenções do pai dele que poderia ajudar a derrotar o pai dele. E aí ele fala que seria ele, porque afinal ele é filho do Maddox, então ele conhece bem o próprio pai, né? Então, é, ele poderia ajudar. Só que tanto que a Red até fala, né, que ele trairia o pai dele e que isso não era muito fácil. E aí ele fala que a vida dele nunca foi muito fácil por culpa do pai dele e que ele não queria ser igual ao pai dele, que ele não é igual ao pai dele. E nessa hora chega a Pink com o Luiz e o Robin pra ir também pro País das Maravilhas. E ela até fala, né, o que eles estão fazendo ali, né, o que o grupo do Maddox, do Max tá fazendo ali, né. E acaba que no final vai todo mundo pra País das Maravilhas. Tanto que eles pulam ali pra ir na Toca do Coelho ali, no buraco da Toca do Coelho, uma coisa do tipo, pra ir no País das Maravilhas. E nessa hora veio uma coisa que me surpreendeu muito. Que a gente tem eles descendo ali e nessa hora aparece um espelho na frente da Red e um espelho na frente da Chloe. E o que aparece na frente da Red mostra a versão vilã da Red. Porque lá acho que no número de 9, se eu não me engano, a Rainha de Copas, ela mostra um espelho dela que mostra o futuro, que é aquele espelho em formato de coração lá, que mostra o futuro delas, onde mostra que a Red se tornaria, que elas duas governariam o País das Maravilhas junto, e que a Red seria meio que igual a mãe dela, coisa que ela não queria. Literalmente tem essa cena, então mostrava ela meio como uma vilã igual a mãe dela. No filme anterior, mostrava essa cena. Literalmente a Red se vê nessa imagem, literalmente. A imagem que aparece dela no espelho é literalmente essa imagem dela de vilã ali, igual a mãe dela, né? Igual aconteceu lá no filme anterior. E o da Chloe, quando eu vi, eu já falei, tipo, mas já! Que literalmente aparece a versão vilã da Chloe que a gente vê mais pra frente do filme, porque a Chloe vira uma vilã nesse filme, já vou dar esse spoiler aqui. A Chloe vira uma vilã lá pra frente do filme, onde eu acertei uma coisa sobre isso. Na verdade, eu acertei duas coisas sobre isso. Que no caso eu já tinha visto, porque depois que eu gravei aquele vídeo de reagindo das músicas, a primeira coisa que eu fui ver, que eu falei naquele vídeo, teve 3 músicas que eu já tinha visto o número musical, eu só não tinha escutado com a música, que foi For Once in My Life, Heartless e Madison. E a primeira coisa que eu fiz depois que eu gravei aquele vídeo foi ver o número de Heartless com a música e For Once in My Life. Foi as duas primeiras músicas que eu falei, não, preciso ver agora com a música aquele número. E aquele número me entregou umas coisas que eu acertei sobre o filme, mas eu vou falar mais sobre isso quando eu chegar nesse número. Mas a gente vê literalmente a Chloe como uma vilã ali nesse espelho, logo no início do filme. E nisso eles chegam no País das Maravilhas, onde a Chloe até vira pra Red e fala, né? Não sei por que ela quis sair de um lugar tão maravilhoso. Aí a Red até fala que esse não é o País da Maravilha que ela cresceu. Porque, literalmente, com as mudanças que elas fizeram, o País da Maravilha tá totalmente mudado, diferente do que era quando a Red cresceu no outro filme, né? Literalmente, até o castelo, né, da Rainha de Copas é totalmente diferente se você comparar com o filme anterior. Então, ela fala isso. E aí a Raze até pergunta ela onde está o castelo delas, porque elas têm que ir até o castelo pra salvar a Rainha de Copas.
E aí elas vão andando, aí tanto que tem uma conversa ali da Hazel com o Max, se que ela até pergunta se dá pra confiar na Red. E aí ele fala que não, mas é a única forma que eles têm de deter o pai dele, porque o pai dele tinha ido longe demais agora, porque ele literalmente sequestrou a Rainha de Copas. E eles de volta pro castelo, onde a Rainha de Copas percebe que ela tá presa no próprio castelo. Porque literalmente o Max colocou nas janelas e nas portas, tipo, um monte de galhos com espinho, uma coisa tipo, bem parecido com o que a Malévola faz lá no Castelo da Aurora, lá no filme de Bela Adormecida, bem parecido com isso, que o Madrox faz com o Castelo da Rainha de Copas. Literalmente ele faz isso. E nisso a gente volta pra Red e pra Chloe, né, pro grupo delas, que eles estão andando ali pelo, acho que tinha um jardim ali do País das Maravilhas, que era um atalho que a Pink conhecia. Tanto que nessa hora, né, a Pink até, enquanto eles estão ali, a Pink até acha uma flor que é a flor favorita da Red, ou pelo menos que a Red que cresceu com a Pink é a flor favorita dela, e ela dá pra Red, porque nesse filme a Red tem que, ao mesmo tempo que ela tem que se acostumar com essas mudanças de que agora ela é do lado dos bonzinhos, ela ainda tem que se acostumar do fato que ela é uma irmã mais velha, que ela tem uma irmã mais nova, literalmente, então ela tem que se acostumar com o fato que ela tem uma irmã. Então, aos poucos que ela vai se acostumando com essa ideia de ter uma irmã. Inclusive, no decorrer do filme inteiro, ela até deixa um pouquinho a Pink de lado, né? Inclusive, isso foi uma das questões que me deu raiva da Red. Não foi nem por causa do que ela faz com a Pink, é o que ela faz com a Chloe, que eu já vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Porque, apesar da Red ser uma das personagens que eu mais gosto de Descendentes 4 e 5, né, dessa nova parte da franquia, nesse filme a Red me irritou em vários momentos, mas eu já vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E enquanto eles estão aí nesse jardim, um dos pássaros do Madrox aparece ali e ele é tipo como se fosse uma câmera, né? Porque tudo que esse pássaro vê, o Madrox vê lá do oráculo dele, né? Literalmente. Então esse pássaro aparece ali e vê o pessoal ali, né? A Red e a Chloe com o resto do grupo tudo ali. E aí aparece essa imagem ali pro Madrox ali na sala dele, onde ele tá ali com as invenções, e aí a Chazzy vê, e aí a Chazzy chama o Maddox pra ver, e aí que ele vê que não só tem gente no País da Maravilha, né, ele fala que tem intrusos no País da Maravilha, mas que o filho dele tá junto com eles. Então ele começa a usar as cartas da Rainha de Copas pra tentar atacar o filho dele e os amigos dele, né, no caso, esse grupo todo. Então ele transforma, porque lá nesse jardim tem tipo um flamingo de flor, então ele transforma aqueles flamingos em malvado. Tanto que eles veem tipo, uma fumaça tipo roxa ou azul, não é muito bem a cor certinha, vindo ali. E de início a Red eles não sabem o que era aquilo. Aí a Red até pergunta pro Max o que era aquilo, aí ele fala que é o pai dele. E é nessa hora que começa o número de Mad, que pra mim é uma das melhores músicas desse filme. E pra mim uma das melhores músicas de vilão da franquia Descendente. Eu acho que bate de frente com What's My Name e Queen of Me. Que pra mim são as melhores músicas de vilão dos filmes de Descendente. Eu acho que bate. Eu tinha falado que bate de frente com What's My Name, mas agora eu acho que bate de frente até com Queen of Me, porque pra mim essas três músicas são as melhores de vilões dos filmes dos filmes de Descendentes. Eu amei a música Média. Eu já tinha gostado muito da versão cantada pela Kylie, pela Malia e pela Lemani, né, que é a Mad Wicked Wonderland, mas a versão original eu amei mais ainda. Eu amei o número dela. Tanto que durante esse número, o Maddox vai usando as cartas da Rainha de Copa pra afetar o grupo, né? Então, que nem eles vão parar numa casa, lá ele coloca um monte de, tipo, apaga a luz da casa, vai fazendo um monte de coisa ali nessa casa. Tanto tem um momento que ele até, no final da música, ele vai literalmente tipo, fechando as paredes, tanto que a Red consegue sair da sala por causa do Luiz, que o Luiz consegue tirar a Red dali. Só que os outros não, os outros vão parar em outro lugar, né? Porque a Red e o Luiz vão parar num lugar e o resto do grupo vai parar cada um num canto. Tanto que é aí que vem aquela cena do trailer, que mostra onde que o Robin e o Félix vão parar dentro de uma xícara, dentro de um mar, literalmente. Tem eles vão parar ali e os outros do grupo vão parar em outro lugar. Então cada um vai para um canto nessa hora, né? Depois do número de média. E indo pro Luiz e pra Red, eles vão parar num lugar que tá cheio de portas, né? Então, e que ali tem, até nas árvores tem um monte de chaves.
E tanto que os dois começam a brigar, né? Que a Red literalmente tá brigando com ele por ele ter puxado ela dali do lugar onde eles estavam ali. Ela começa a brigar com ele por causa disso e ele fala que ele salvou a vida dela, que ela podia agradecer ele. Tanto que no decorrer do filme, como eu falei, o Luiz, ele é filho da Luísa, né? Eu falei isso em outros vídeos, que ele é filho da Luísa do filme de Encanto, né? Da Luísa Madrigal. Que Encanto, se eu não me engano, é um filme que se passa na Colômbia. Então, durante o filme inteiro, o Luiz, em alguns momentos, fala em espanhol. Ele literalmente solta algumas palavras em espanhol, porque afinal ele é filho da Luísa. Então, ele literalmente fala algumas palavras em espanhol. Tanto nesse momento ele até fala pra Red que ela podia falar graças pra ele, que é literalmente obrigado em espanhol. Então, literalmente, ele fala em alguns momentos em espanhol. Isso foi uma das coisas que eu achei bem legal do Luiz. E, né, dessa hora ali, a Red começa, como o pai da Maravilha, o lugar onde a Red mora, o Luiz fala que ela deve saber onde tá o resto, porque ela percebe que não tá ninguém ali do grupo, só os dois. E aí ele fala, acho que aí ele fala, ele deve estar atrás de alguma dessas portas. Aí eles começam a Red começa a pegar as chaves e abrir as portas, só que nenhuma das portas é aquela. Aí o Luiz até fala pra ela, como é que ela não conhece o próprio quintal da casa dela, né? Que é literalmente ali o País da Maravilha. Como é que ela não conhece ali, sendo que ela mora ali? E aí, nessa hora, a Red começa a desabafar que ela não gosta de laços, que ela prefere espadas, que ela não gosta de brilho, que essa cena tá até no trailer, inclusive. Pra mim, eu jurava que ela tava falando com a Chloe, mas ela tava falando com o Luiz nessa cena. Eu jurava que ela tava falando com a Chloe quando eu vi essa cena no trailer. Mas ela fala sobre isso. E ela também fala que ela não conhece esse País da Maravilha. E ela também desabafa sobre ela literalmente ter a liberdade dela ter saído no País da Maravilha e ter estragado tudo, não só pra ela, mas pras pessoas que ela ama também. Ela desabafa ali sobre isso com o Luiz, né? Tanto que depois que ela desabafa isso, porque ela tá falando isso, ela tá até irritada. E aí ela desabafa isso e aí ela pede desculpa depois pro Luiz, e aí o Luiz fala que entende ela, porque ele também entende esse negócio de legado de família, uma vez que, por ele ser filho da Luísa, muitas pessoas esperam que ele seja forte, né, que ele tenha super força igual a mãe dele. Porque, se eu não me engano, a Luísa, o poder dela é super força. Se eu não me engano, eu não assisti o filme, mas eu conheço algumas coisas desse filme. E o Luiz também tem esse super poder igual o da mãe dele no filme de Descendentes. Então, ele fala que as pessoas esperam isso dele, que esperam que ele seja o melhor, que ele seja forte, e que é isso que todo mundo espera dele. Aí a Red fala, mas o que que ele quer da vida, o que que ele quer pra vida dele? Aí ele fala que ninguém nunca perguntou isso pra ele. E aí os dois começam a andar, literalmente ali pelo País das Maravilhas. Mas literalmente a gente tem esse momento ali da Red e do Luiz, né? Da Red desabafando com o Luiz e o Luiz desabafando com a Red sobre a vida deles. E nisso a gente volta pra Cinderela, onde ela pergunta ali, acho que pra assistente dar alguma coisa do tipo, o que se tinha alguma notícia do conselho. E aí ela recebe essa assistente da Cinderela, dá pra ela um bilhete da Fada Madrinha, onde nesse bilhete ela revela que as crianças foram pro País da Maravilha, né? No caso, a Chloe, a Red e os amigos dela foram pro País da Maravilha pra enfrentar o Maddox. Tanto que ela até fala o que a Chloe fez. Inclusive, depois dessa cena, a gente tem uma outra cena mais pra frente do filme da Cinderela, onde a gente descobre uma coisa sobre a Cinderela, que ela literalmente tinha um espelho que dava pra ela atravessar, esse espelho dava na sala do trono da Bridget, né, no caso da Rainha de Copas. Que inclusive faz referência a Alice através do espelho, inclusive pelo live action de Alice através do espelho, que tem uma coisa de espelho de atravessar espelho pra ir parar no País da Maravilha, no filme de Alice através do espelho. Quando eu vi essa cena, me veio o filme de Alice através do espelho na hora, inclusive. Então a gente tem essa aí que as duas, que a Cinderela e a Bridget usavam ele pra se comunicar uma com a outra, já que elas não conseguiam se ver o tempo todo. Então elas usavam esse espelho pra se comunicar. E é nisso que a Cinderela vai pro País das Maravilhas. Mas isso é um pouquinho antes, pouco tempo depois que ela descobre que a filha dela foi pro País da Maravilha. Literalmente ela faz isso e ela acaba sendo presa de novo, junto com a Bridget ali pelo Maddox. Tanto que o Maddox, quando vê que assim, ele vê ela ali, ele quebra o espelho na hora que o príncipe encantado tá vindo pra tirar as duas dali. Então ele quebra esse espelho bem nessa hora, prendendo a Cinderela junto com a Bridget ali no castelo. Então eu errei o fato de que ele ia sequestrar as duas. Eu pensei que ele ia usar o espelho pra sequestrar a Cinderela, mas na verdade a Cinderela que se meteu nessa situação e acabou sendo sequestrada também. E aí a gente volta pro resto do grupo, menos o Robin e
O Félix, que como eu falei, eles pararam dentro de uma xícara dentro de um mar ali. Então, eles estavam separados do grupo. Mas voltando pro resto do grupo, a Red e o Luiz chegam ali e a Chloe vai falar com a Red, né? Falando que os dois têm outro problema, né? Porque a Red fala, né, que a irmã dela é estranha, né? Que a Pink é estranha. Aí ela fala que ela tinha outro problema maior, que é aqueles pássaros lá do Maddox, que a Chloe tinha percebido eles ali. E que ela tinha percebido ele também naquele jardim lá onde eles estavam antes do número de match. E ela acha que eles são espiões do Maddox. Eu falei do Max, mas é do Maddox. Do Maddox. E que ela até dá a ideia deles derrubarem aquele pássaro, que ela poderia reprogramar ele e fazer ele trabalhar do lado deles, né? No caso, fazer ele ser espião deles, que assim eles estariam à frente do Maddox. E a Chloe dá essa ideia pra Red. Só que a Red, no lugar de ouvir a ideia da Chloe, ela fala que vai pra falar com o Max, porque o Max quer saber mais coisas sobre isso, já que é invenção do pai dele. E literalmente eles falam, ele vai falar ali, inclusive enquanto as duas estão conversando, o Max, o Luiz e a Hazel estão brigando de novo, porque esses dois grupos vivem brigando em vários momentos do filme, então eles estão brigando ali. Então a Chloe, a Red interrompe a briga dele e pergunta sobre o Maddox e sobre esses pássaros pro Max. E aí o Max fala que esses pássaros são espiões do pai dele, que dá a linha direta pro o pai dele, né? No caso, que é tudo que esses pássaros estão vendo, o pai dele tá vendo lá do esconderijo dele. Então, e ele fala que eles têm que destruir. E aí a Chloe fala, não, que eles podem reprogramar ele. Só que aí a Chloe, no lugar de ouvir a ideia da Chloe, ela não ouve, ela prefere seguir a ideia do Max, já que esses pássaros são do pai do Maddox. E aí o Luiz tenta destruir literalmente ele levanta uma árvore para tentar destruir esse pássaro, não dá muito certo. Aí a Hazel manda os Smith tentar destruir. Eles tentam destruir esse pássaro enquanto a Red fala para não, porque aí eles ouviram a ideia dela, mas ninguém escuta ela nesse momento, né? E então eles acabam não conseguindo destruir e esse pássaro começa a chamar outros pássaros, literalmente. E aí a Red dá a ideia deles, fala para eles saírem dali, que eles têm que descobrir os rastros dele pro Maddox não achar eles. Mas literalmente isso já é uma questão do filme inteiro, que a Red não escuta a Chloe em vários momentos. E por causa disso acontecem umas coisas aí com a Chloe no decorrer do filme que eu estava certa. Mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E, como foi, eles acabam tentando cobrir o rastro dele. E como já estava escurecendo, eles acham um esconderijo para passar a noite, né? Porque eles não poderiam continuar até chegar no castelo durante a noite. Então eles acham um esconderijo para passar essa noite. E enquanto isso tudo acontece com eles, o Maddox vê eles, né? Por causa daqueles pássaros dele, ele vê. E ele fala pra Chase não deixar a Red e a Chloe, né? O grupo deles, chegar no castelo. Então ele manda a Chase cuidar deles. E quando eles estão ali no esconderijo, né? O Luiz dá a ideia ele tá conversando com a Red, ele dá a ideia de ele e os filhos dos heróis, né? No caso, ele, a Chloe, a Pink e a Red seguirem pro castelo sozinhos, sem os filhos de vilões, né? Porque ele não confia nos filhos de vilões. E nessa hora que a Chase começa o trabalho dela, que ela literalmente vai ali e começa a falar mal do Luiz, né? Falando que os filhos de vilões são melhores, que os filhos de heróis. Então ela começa a falar isso no ouvido da Hazel. E ela faz a mesma coisa com o Luiz, falando que os filhos de heróis são melhores. E aí começa o número que é o dueto dos dois, né? Que é a Did You Hear About Them? Eu acho que é esse o nome da música certinho. Que, inclusive, eu não tinha gostado tanto dessa música quando eu fiz o reagindo das músicas, né? Ela tava até nas minhas últimas posições, né? Quando eu fiz o ranking oficial. Quando eu fiz o ranking reagindo a música pela primeira vez. Mas ouvindo um número musical, essa música cresceu mais em mim. Eu adorei o número de Did You Hear About Them? Did you hear about them? E nesse momento, né, depois que a música acaba, né, porque essa música é literalmente uma competição entre a Hazel e o Luiz, né, pra ver quem é o melhor. Literalmente a Hazel ganha nessa competição. E aí a Red só fala ali, não dá pra negar que os filhos de vilões ganharam essa. E aí que a Chase vai na Pink, né? Ela vai no ouvido da Pink e fala que a Fred tá confiando
nos filhos de vilões e se ela, que ela esqueceu quem é que sequestrou a mãe dela. Literalmente, e aí ela começa a brigar com a Red, né? Ela fala que a Red tá confiando nele, que ela tá do lado deles, e que ela esqueceu que o pai do Max, que sequestrou a mãe delas, e que o Max poderia estar o tempo todo do lado dela. Tanto que a Red até briga com a Pink pelo que ela fala do Max. E o Max, a Hazel vai pra brigar com a Pink, aí o Max não deixa ele sair dali. E aí a gente tem uma conversa entre o Max e a Red. E antes dessa conversa do Max da Red, a Chloe vai falar com a Red antes dela ir falar com o Max. Falando, né, perguntando se ela tá do lado dos vilões, porque a Chloe a Chloe tá se sentindo ignorada pela Red, né, que a Red tá ignorando ela, que ela não tá escutando que a Red não tá escutando a Chloe, e ela tá falando, né, que ela não sabe nem por que ela veio, porque a Red o tempo todo não parece estar do lado dela, né, não parece estar querendo resolver as coisas junto, elas duas junto, como elas tinham combinado lá no início do filme. Nela. Então a Chloe fala isso e a Red fala, né, que ela não tá do lado dos vilões, ela só tá acostumada mais com o jeito deles de resolver a coisa, já que antes ela era uma filha de vilã, né? E aí ela fala, né, que as duas, que essa situação toda aconteceu por causa das mudanças dela, e que literalmente o Max tá ali pra ajudar literalmente eles, e que ele tá sendo julgado por uma coisa que o pai dele fez, não por uma coisa que ele é. Meio parecido com o que aconteceu com a Red no filme anterior, né? Que a Red foi julgada pela Chloe por causa da mãe dela, mas não pelo que ela é. Então a Red entende muito o Max por causa disso. Então a Chloe até muda, fala que ela vai com ela pra conversar com o Max. Só que a Red fala que não, que ela vai sozinha, que ela conversa sozinha. Resumindo, de novo, ela deixa a Chloe de lado. Durante o filme inteiro, ela faz isso com a Chloe, de deixar ela de lado, de não ouvir a Chloe. Durante o filme inteiro, ela faz isso. E durante essa conversa ali da Red com o Max fala, né, que a Pink, porque ela fala zoando, né, que ela ainda tá investigando se a Pink e ela são mesmo parentes. E aí ele fala, né, que a Pink não confia nele. Assim como todo mundo, ninguém confia nele. Aí a Red fala que confia nele. E aí ele começa a desabafar sobre o pai dele, sobre a vida dele, né, que ninguém confia nele porque todo mundo acha que ele é igual ao pai dele. Só que ele não é igual ao pai dele. Na verdade, ele nunca quis ser igual ao pai dele. E aí ele conta pra Red uma questão que foi uma questão que me surpreendeu, que é essa obsessão do pai dele por esse relógio, que começou lá na adolescência dele, porque ele viu duas meninas viajando no tempo, que no caso essas meninas eram a Red e a Chloe. A Red e a Chloe. Ele viu aquela cena delas duas voltando pro presente delas, lá no final do filme de Descendentes 4. Literalmente, e nisso começou essa obsessão dele por achar esse relógio. Literalmente, começou aí. Então eles dois começam a conversar ali e o Max até fala, né, que ele queria ter alguma coisa para negociar com o pai dele, né, para poder ajudar o pai dele. E aí a Red fala qual que é a coisa mais importante para a vida dele. E aí que ele pensou na ideia de usar o oráculo dele, que é eles roubarem o oráculo do pai dele, que é a coisa mais importante na vida do pai dele, para que assim eles consigam fazer um acordo para salvar a Rainha de Copas. Inclusive, durante essa conversa, a Red até fala que se eles conseguirem salvar a mãe dele, talvez ela consiga salvar o pai dele também, né? De mudar o pai dele. E aí ele pergunta por que ela acha isso, porque aí ela fala que porque ele acha que tem um lado bom no Maddox. Ele fala literalmente isso pra ela. Inclusive, ele até fala que essa é a primeira vez que alguém fala isso do pai dela, do pai dele, porque geralmente todo mundo acha o pai dele malvado. Literalmente, nunca ninguém falou que achava que ele teria um lado bom. Então a Red meio que fala isso pro Maddox, né? Que se eles conseguirem salvar a mãe dele, ela vai tentar dar um jeito de salvar o pai dele também. E ela consegue fazer isso lá no final do filme, mas eu já falo mais sobre isso. E ali nesse esconderijo mesmo, a gente tem uma conversa entre a Hazel e a Chloe, onde a Chloe ela tá procurando um lugar pra dormir, né? Ali no esconderijo. E ali as duas conversam. E aí a Hazel até pergunta se ela e a líder delas brigaram, que a líder delas, no caso, ela tá falando que a Red, né? E a Red, ela fala que a Red não é a líder dela, ela é amiga da Chloe. E aí ela fala que. Aí a Hazel até fala, igual os Smith são pra ela, né? Que no caso ela é a líder dos Smith, né? Que ela é literalmente a que manda nos Smith. Então ela fala sobre isso e as duas começam a conversar. E aí a Chloe começa a desabafar, né? Sobre isso. Porque
por causa das mudanças na vida dela, né? Ela não sabe mesmo o que ela pode se agarrar nem nada do tipo. Aí a Rachel fala de um conselho que o pai dela deu, né? O que o Capitão Gancho deu pra ela, que é que ela tem ela não pode confiar nos outros, tem que confiar nela mesmo, porque assim ela nunca vai se machucar. Então, literalmente ela fala isso pra Chloe, e a Chloe até fala que isso é solitário. Que isso parece ser solitário, e aí a Rachel fala que mas por causa disso ela nunca se machucou, igual a Chloe tá acontecendo. Porque a Chloe começa meio que a desabafar com a Rachel sobre essa questão ali das mudanças que tá acontecendo. Porque literalmente, nesse momento do filme, ela e a Red não estão mais tão próximas assim, né? Porque literalmente todas essas atitudes da, da Red com a Chloe no decorrer do filme todo vão afetando a Chloe aos poucos no decorrer do filme todo. Inclusive, durante essa conversa delas, que o Felix e o Robin voltam ali e encontram todo mundo do grupo, né? Literalmente nesse momento que eles dois voltam. Literalmente nesse momento. Tanto que essa cena tá até no trailer, que a Pink dá até oferece chá pra eles, e o Félix vai lá e taca a xícara dela no chão, por causa que ele ficou traumatizado com aquela cena deles dentro de uma xícara, dentro de um mar, literalmente. Ele ficou traumatizado. Então essa cena é bem nesse momento ali que eles voltam a reencontrar todo mundo do grupo. E depois que eles voltam, o Max e a Red voltam ali pro grupo e falam que eles acharam uma forma de conseguir salvar a Rainha de Copas. Que é literalmente eles roubarem a invenção mais valiosa do Maddox, que é o oráculo dele, e fazer isso para tentar resgatar a Rainha de Copas. Literalmente, eles dão essa ideia de que eles vão roubar agora o oráculo do Maddox para poder fazer uma troca ali com o Maddox em troca de salvar a Rainha de Copas. E aí no dia seguinte, quando eles estão pensando em como eles vão roubar esse oráculo, o Maddox vê tudo, né, com aqueles pássaros, e ele usa as cartas da Rainha de Copa para transportar todo mundo para aquele tabuleiro de xadrez onde acontece o número de Dance with the Enemy. Que no caso ele encolhe todo mundo ali e coloca todo mundo naquele tabuleiro de xadrez. E no caso, a Chelsea até tá comandando esse desafio, onde literalmente para eles conseguirem sair desse tabuleiro, eles teriam que capturar o rei. Literalmente eles teriam que capturar o rei. E aí a Chloe fala, né, que isso é um jogo de xadrez e que xadrez é a estratégia, e aí ela começa a explicar como seria. E aí ela manda o Robin seguindo ali, fazendo a primeira jogada, só que o Robin literalmente, na hora que ele pisa no lugar onde ele é para ele parar, ele é literalmente jogado pra fora do tabuleiro, literalmente. E aí nessa hora que a Hazel briga com a Chloe falando que literalmente ela achou mesmo que o Maddox ia fazer um jogo simples de xadrez. Ela briga com ele e a Red concorda com a Hazel, falando que não, que isso não seria, que esse jogo não seria simples, e até a Chloe até pede uma segunda chance pra ela tentar de novo. E a Red fala que não, que agora que não ia deixar a Chloe tentar de novo e que eles teriam que pensar como um vilão. E aí começa o número de Dancing with the Enemy, onde também o Felix também é jogado pra fora no meio do número, se eu não me engano, que eu até fiz reagindo do clipe aqui nesse momento. E durante o momento dessa música acontece lá no final do clipe, um momento lá que tem uma flor lá, né? Que o Maddox lança um feitiço ali nela pra atacar eles. E literalmente a Red usa a Chloe de isca pra atrair essa flor. Ela literalmente joga a Chloe na frente dessa flor pra, tipo, como se dissesse, se vira com essa flor. Eu até falei isso quando eu fiz o clipe reagindo ao clipe de Dance with the Enemy. Isso, inclusive, é uma das coisas que afeta a Chloe mais ainda, que inclusive elas até brigam por causa disso, mas eu já falo mais sobre isso. Então acontece isso e graças à ajuda ali da Hazel, ela consegue, a Red consegue derrotar o vilão, né? Consegue capturar o rei. Inclusive nessa cena ela faz até uma coisa que me lembrou, nada a ver com Descendentes, mas me lembrou o Wicked, que ela literalmente, depois que ela consegue, tá todo mundo falando, dando parabéns pra ela, menos a Chloe, né? Que a Chloe, ela ficou muito afetada com isso. Então tá todo mundo falando, comemorando que ela fez isso. E aí ela só faz um tipo, joga o cabelo pra trás, assim, igualzinho a Glinda faz, né? Que é a personagem da Ariana Grande no clipe, no filme de Wicked. Igualzinho. Na hora que eu vi isso, me lembrou a Glinda na hora. Eu lembrei da Glinda na hora. Ela literalmente faz isso, meio que se gabando ali, porque ela conseguiu derrotar o Maddox nesse desafio. E
depois desse desafio, porque eles agora têm que achar uma forma de como voltar até o tamanho original deles, né? Porque, como eu falei, o Maddox escolheu eles. Então, a Pink encontra aquele biscoito da Alice, de Alice no País da Maravilha, né? Que ela usa tanto pra crescer quanto pra... Eu não lembro se é pra crescer que ela usa ou coisa, ou é pra encolher. Agora eu não lembro. Eu acho que é pra crescer. Faz muito tempo que eu não assisto Alice no País da Maravilha. Mas é literalmente um biscoito de Alice, da Alice, né? Tanto que ela fala que ela encontrou um dos biscoitos da Alice. E então eles comem ali pra poder crescer. Só que antes disso acontecer, e como eu falei, durante o número depois do número de Dance with Enemy, tá todo mundo comemorando que eles conseguiram ganhar menos a Chloe, né? Porque a Chloe, ela tava mais afastada. E enquanto eles estavam comemorando, o Max percebe que a Chloe tava afastada, que ela não estava comemorando que eles conseguiram. Então, enquanto a Red tá com a Pink ali, pegando lá os biscoitos, o Max se aproxima ali da Chloe pra conversar com ela, né? Perguntando se ela tava bem. E aí ela desabafa com ele, falando que literalmente a melhor amiga dela acabou de usar ela como isca, né? Mostrando como isso afetou a Chloe. E ele fala que ele entende a Chloe porque o pai dele literalmente tá tentando fazer mal pra ele, só porque ele tá ajudando a Red e a Chloe pra salvar a Rainha de Copas. Então ele entende isso, só que a Chloe ela quase vai desabafar sobre toda essa situação da Red com o Max, só que aí ela desiste e fala que não é uma traição da Red que vai juntar eles dois, né? Que vai fazer eles dois virarem amigos. Literalmente, então ela desiste de falar com o Max. Literalmente. Tanto que o Max até fala durante essa conversa que a Chloe, ela vê o lado bom das pessoas em todas as pessoas. Coisa que nunca aconteceu com ele. Que nunca ninguém viu um lado bom nele, literalmente. Então ele meio que desabafa ali com a Chloe sobre isso também. Assim como a Chloe desabafa com ele sobre essa situação da Chloe, da Red, dela com a Red. Mas quando ela desiste de desabafar porque ela percebe que ela não quer muito se aproximar muito do Max. Ela não quer ter essa aproximação com o Max, né? Não quer ser amiga do Max. Pelo menos não nesse momento do filme. Lá no final do filme tá todo mundo amigo, na verdade. Depois disso, eles comem os biscoitos e voltam ao seu tamanho normal. Menos 3 pessoas, que são um dos gêmeos Smith, que agora eu não sei quem é quem. E o Félix e o Robin, porque durante o número de Dance with the Enemy, o Félix o Robin, antes mesmo do número de Dance with the Enemy, ele é mandado pra longe, né? O Félix também acontece isso, um dos gêmeos Smith abre um buraco ali onde ele pisa, então ele também é mandado pra longe. Então eles passam essa parte do filme inteira, até quase no final do filme, sumido, literalmente, como eu falei. Esses personagens foram bem esquecidos na história, porque eles literalmente passam a maior parte do tempo sumido. Então, enquanto a gente descobre o que aconteceu com os três, né? Que eles foram parar dentro de uma planta ali, alguma coisa do tipo, que eles ainda estão pequenos, né? Porque, como eu falei, o Maddox encolheu todos eles, mas os outros cresceram porque eles comeram o biscoito da Alice. Os outros três não, eles continuam pequenos, então eles estão tipo numa planta, uma coisa do tipo. Tanto que a Pink, ela pega um pouco do biscoito e coloca na bolsa dela, porque ela tá com uma bolsa o tempo todo no decorrer do filme. Então, ela literalmente coloca ali pra quando ela encontrar os outros, dar pra eles crescerem e ficarem no tamanho original deles. E depois disso, eles seguem caminho pra ir pra oficina do Maddox, né? Porque eles ainda estão com o plano de roubar o oráculo deles. Só que literalmente acaba anoitecendo e eles vão parar então eles resolvem parar por esse dia. Porque acho que todo esse filme se passa em uns 2, 3 dias, inclusive. Vai anoitecendo de novo, então eles não poderiam continuar. Então eles vão parar na toca do coelho, né? Literalmente eles invadem a casa do coelho branco, né? De Alice País da Maravilha. E ficam por lá naquela noite. Eles vão passar a noite ali. Tanto que tem até um bilhete falando, né? Que o coelho branco só voltaria na primavera. Porque acho que a Pink até fala, né? Que no inverno ele sai do País das Maravilhas. Alguma coisa do tipo que ela fala ali. Então a casa tava só pra eles. Então eles ficam ali na casa do coelho branco. E ali na casa do coelho branco, a Red tenta conversar com a Chloe, né? Ela até oferece um negócio lá pra ela beber. Só que a Chloe começa a ignorar ela. Porque depois dessa situação toda da Red ter usado a Chloe de isca, ela tá se sentindo incomodada, né, com essa situação com a Red. E, enquanto isso, o Max resolve conversar com a Hazel, pedindo pra ela dar cobertura pra ele, porque ele vai atrás daquele oráculo sozinho. Porque se literalmente todo mundo do grupo for pra aquele oráculo,
atrás daquele oráculo e acontecer alguma coisa, eles vão achar que o Max tá trabalhando com o pai dele, né? Ele fala tudo isso pra Razor, então ele fala que ele vai sozinho trazer o oráculo sozinho, né? Porque se acontecesse alguma coisa, eles iam culpar o Max novamente, né? Então, pra ninguém culpar ele, caso aconteça alguma coisa, ele resolve ir sozinho. E a Hazel concorda em dar cobertura pra ele. E voltando pra Red e pra Chloe, a Red pergunta, né, se a Chloe não vai falar com ela. E aí a Chloe só fala, né, se ela não enxerga o problema, não tem o que ela falar, literalmente. Porque literalmente ela não entendeu a Red até esse momento não entendeu que o que tá afetando a Chloe é que literalmente a Red tá deixando ela de lado, usou ela de isca, literalmente, pra atrair aquela planta, que aquela planta podia ter feito mal pra Chloe, inclusive, e ela literalmente usou a Chloe de isca. Então, a Red não entendeu isso. E nesse momento, né, o Luiz percebe que a Red tá meio triste, né, porque ela e a Chloe estão afastadas, e ele chama a Red pra dar uma volta ali pelo País das Maravilhas, né, pra tentar distrair ela. Tanto que ele até pergunta ali, enquanto eles estão dando uma volta, se ele quer que se ela quer conversar com ele ou quer que ele distraia ela. E ela fala que ela não quer conversar. E durante ali esse passeio dele, eles começam a conversar, né? E o Luiz fala, né, que ele sobre o Pai da Maravilha, tá fazendo ele sentir falta da família dele, da casa dele, que a mãe dele ia adorar isso. E a Red até fala, né, que ele é um bom filho, que ele deve falar todo dia com a mãe dele. E aí ele fala uma coisa que me deixa um pouco curiosa, porque até onde eu saiba, eu acho que não tem isso no filme. Que literalmente ele fala com a mãe dele, com a avó dele e com os 17 primos dele. Então mostra ali que os personagens de Encanto provavelmente tiveram filhos também, além da Luísa. Por ele falar que tem 17 primos. Então mostra pra gente isso ali no filme. E a Red também acaba desabafando, né? Que ela passou a infância dela querendo sair do País da Maravilha e que agora ela tá de volta e ela não sabe se ela tá atrapalhando ou ajudando ali no País das Maravilhas, né? Nessa missão deles de salvar a Rainha de Copas. E aí o Luiz fala pra ela, né? Que ela literalmente faz isso o tempo todo, de não enxergar as qualidades dela, de não perceber que ela é uma boa princesa, que ela é uma boa líder, e que ela tá mandando bem nessa questão dessa missão ali deles salvarem a Rainha de Copas. Né? Os dois começam a conversar ali e acontece uma coisa que faz referência lá ao primeiro encontro deles. Que lá no primeiro encontro deles, a Red quase cai e ele salva ela, né? E fala que o primeiro resgate é de graça. E ali ele faz aqui a mesma coisa, porque literalmente o Luiz acaba quase caindo. E a Red meio que impede dele cair, ela fala a mesma frase pra ele, que ele falou pra ela lá no início do filme. E aí começa o número de For Once in My Life, que pra mim é o melhor número do filme. Eu amei o número de For Once in My Life. Pra mim é o melhor número do filme todo. E eu já adianto uma coisa, né, sobre esse casal, né, Louise e Red, que eu amei o casal. Já é um dos meus casais favoritos de Descendentes, junto com a Mal e com o Ben, que acho que eles não superam a Mal e o Ben. Mas pra mim é um dos melhores. Inclusive, com esse casal, a Disney conseguiu se redimir com Descendentes, porque na franquia Descendentes a gente nunca teve um dueto de algum casal dos filmes de Descendentes. Nesse filme a gente tem um dueto do casal Louise e Red, literalmente, tem o primeiro dueto de um casal nos filmes de Descendentes. Então a Disney conseguiu se redimir com a franquia Descendentes com essa questão, porque a minha maior tristeza com Descendentes é que a gente não tem um dueto entre a Mal e o Ben. Pelo menos o Louise e a Red tiveram um. E eu já adianto, né? Eu tinha até falado isso em algum outro vídeo. Não lembro qual que foi. Que eu não sabia se o Luiz e a Red teriam um primeiro beijo nesse filme ou não. Porque geralmente os casais principais do Disney Channel sempre se beijam no segundo filme. E esse é o segundo filme da Red como protagonista. Apesar de ser o quinto filme da franquia, é o segundo da Red como protagonista. Da Red e da Chloe, né? Como protagonistas. Só que é o primeiro do Luiz. Então eu fiquei com essa dúvida se teria o primeiro beijo deles ou não. Já adiantando, não teve. Eu já imaginava que não ia ter, porque era o primeiro filme com o Luiz. Não era o primeiro da Red, mas era o primeiro com o Luiz. Quem sabe, se tiver um Descendentes 6, a gente não tenha mais sobre esse casal lá no Descendentes 6. Porque eu acho que vai ter um filme por conta da cena final, que eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E voltando ali pra casa do Coelho Branco, a gente tem uma conversa entre a Pink e a Chloe, onde a Pink revela que é muito difícil ser irmã da Red. E a Chloe revela que também é muito difícil ser amiga da Red. E as duas até. E a Red, a Pink até pergunta pra Chloe se a Red sabia disso. E aí acho que a Chloe nem responde, se eu não me engano. Mas literalmente elas desabafam sobre como é difícil ser
amiga e irmã da Red, né? Porque literalmente ela deixa as duas de lado do decorrer do filme inteiro. Principalmente a Chloe. E aí a Red e o Luis chegam ali na casa do Coelho Branco e a Red vê a Chloe sozinha ali e ela fala que vai conversar ali com a Chloe. E as duas começam a conversar, onde as duas começam a brigar. Onde literalmente elas brigam porque a Red não entendeu, não percebe até agora das questões da Chloe, que a Chloe também tá sendo afetada com essa mudança de tempo, porque literalmente ela não conhece mais a mãe dela, como ela achava que conhecia depois que elas voltaram no tempo, que a Red tá o tempo todo ignorando dela e que ela tá surtando com tudo isso. Literalmente que a Red não percebe isso. E ela acha, né, que a Red literalmente tá ligando pros problemas dela e tá ignorando a Chloe. Então as duas acabam brigando por causa disso. As duas acabam brigando. Inclusive, isso acontece um pouquinho antes de uma questão, porque a gente, pelos outros teasers, tava mostrando pra gente que a Chloe viraria uma vilã. Principalmente porque a gente tem uma boneca da Chloe com um look de vilã. Já adiantando, sim, ela vira uma vilã, né? Já vou falar sobre isso, inclusive, porque foi uma coisa que eu acertei sobre isso. E isso é antes disso acontecer. E literalmente dá pra perceber o quanto que a Chloe vai ser afetada, até pelas roupas dela, porque dá pra perceber uma mudança. Porque quando o filme começa, as roupas dela estão num tom de azul. Literalmente, o azul que ela sempre usou lá no outro filme. Um pouquinho mais claro, talvez. No momento do número do. Quando ela tá pra virar uma vilã, literalmente a roupa dela já tá pra cinza. Literalmente. No momento que ela briga com a Red mesmo, a roupa dela tá literalmente da cor cinza. Literalmente dá pra perceber ali essa questão ali de como que a Chloe tá sendo afetada no decorrer do filme por causa das mudanças. Até no cabelo dela, que tá um pouquinho mais claro, dá pra perceber essa mudança. Eu reassistindo o filme que eu percebi isso, eu fui percebendo isso assistindo o filme, tanto na primeira quanto na segunda vez que eu assisti, eu percebi essa mudança. E depois disso a gente volta ali pro castelo da Rainha de Copas, onde a Cinderela e ela estão tentando fugir, né? Elas estão tentando fugir e até a Rainha de Copas até fala ali, onde está o Philip quando elas precisam dele, né? Que é o Philip, é o pai da Aldrin, lá dos filmes, né? Que é o príncipe da Bela Adormecida. E onde ela fala isso e a Cinderela fala uma coisa que me deixou um pouquinho chocada, inclusive. Que ela fala, né, que as duas poderiam ter se aproximado mais do Philip se a Bridget não tivesse saído com o Gaston, mostrando que ela teve alguma coisa com o Gaston. E aí me veio a dúvida, será que o Gaston é pai da Red e da Pink? Ou ele é pai da Red e da Pink, ou ele só foi um namorado que a Bridget teve ali na adolescência. Porque quando ela falou essa frase, eu pensei, será que a Bridget teve. O Gaston é pai da Red e da Pink? Eu fiquei com essa dúvida, literalmente. Principalmente porque a gente não tem quem é o pai da Bridget. E da Bridget. Da Red e da Chloe. Da Red e da Pink. Ela não tem o pai dela no filme. Quem sabe no próximo filme a gente não tenha isso e descubra quem que é o pai dela. Mas literalmente essas duas filhas do Gaston, elas são irmãs do Gil, que é um dos amigos lá da Uma, porque ele é filho do Gaston no filme de Descendentes. Ou ele não existe nessa nova realidade que as duas criaram, né? Mas eu fiquei pensando nisso. E nesse momento que as duas estão tentando fugir, a gente tem o número de The Girl I Used To Be, que foi um dos momentos que eu chorei. Quando eu ouvi essa música, quando eu fiz o reagindo das músicas, eu não chorei. E depois que eu fiz aquele reagindo, eu fui ver o número. Porque antes de ver o filme, eu vi todos os números musicais. Porque eu não aguentei, eu precisei ver antes de assistir o filme. E vendo o número musical, eu comecei a chorar. Depois, quando eu fui assistir o filme, eu chorei mais ainda. Literalmente porque a gente tem imagens das duas adolescentes, né? Mostrando imagens do filme anterior. Tanto que tem um momento que as duas estão subindo a escada. E mostra ali atrás nos vidros imagens da Red e da Chloe, né? Que são as filhas delas. E imagens da Ella e da Bridget lá do quarto filme. Então, nesse momento, eu tava chorando, literalmente. Essa música foi uma das músicas que me pegou e eu chorei durante esse número. No número de The Girl I Used To Be. Foi o número que me fez chorar de Descendente. Um dos. Porque aqui eu tinha chorado, aqui eu chorei, mas eu chorei pouco. Porque teve uma cena que eu chorei mais ainda. Quem viu o meu short já sabe qual cena que é. Mas hoje eu vou falar sobre isso. Aí a gente vai pra uma cena que foi a cena que mais me chocou do filme. Que literalmente a gente vai pro Max chegando no esconderijo de Chapeleiro Maluco e ele vai pra roubar o oráculo, só que nessa hora chega a Chase. E a Chase vai conversando ali com o Max e convence o Max a olhar o oráculo, né, do pai dele,
falando, né, o que será que o oráculo vai mostrar pra ele, e ela fala que tudo que ele falou sobre o relógio era verdade. E aí, nessa hora que o Max resolve olhar o oráculo, né, ele pergunta, né, sobre essa, eu acho que ele pergunta sobre o relógio do pai dele, ou sobre o porquê dessa obsessão do pai dele, e aí que ele vê o oráculo, e aí que ele vê a vida dele antes das mudanças da Red e da Chloe. Literalmente, que a gente vê que o Chapeleiro Maluco não era o Chapeleiro Maluco, que o Maddox não era do jeito que ele era nessa realidade que as meninas criou, que, como ele era lá no filme anterior. A gente literalmente tem essa imagem, inclusive, tem essa imagem que mostra os dois bem no momento daquele, antes das meninas mudarem a realidade. Eu não sei porque, mas eu acho que mostra, bem durante o número de Red, enquanto tudo tá acontecendo com o Red, o Maddox estava com o filho dele, literalmente. Porque mostra uma pessoa passando lá atrás que parecia muito a Red no número no número de Red, literalmente. Lá do primeiro, que é o primeiro número do primeiro filme. Na hora que eu vi, eu falei, gente, isso aqui é do filme de Descendentes 4. Literalmente. E mostra essa cena. Então ele mostra ele descobrindo que as meninas mudaram o passado. E por causa disso que o Maddox agora é o vilão. E ele vendo como era a vida dele antes. Quando eu vi essa cena, eu fiquei muito chocada, literalmente. Essa cena foi uma das cenas que mais me chocou do filme de Descendentes. E agora o Max ele quer se vingar da Red por causa disso. E aí que a Chase fala que, nessa hora, né, depois que ele vê, a Chase fala pra ele, né, como ele quer se vingar, ele fala que a Red não é a única pessoa que sabe onde tá esse relógio, né. E ela também solta a mesma frase que a Red fala lá pro Max durante a conversa deles, que é qual é a coisa mais importante pra Red. Né, que no caso ela fala qual é a coisa mais importante pro Maddox. E aí a Chase fala qual é a coisa mais importante pra Red, que no caso é a Chloe. Então, porque nessa hora, quando a Chase pergunta o que ele vai fazer, antes dele resolver se vingar, ela tá deitada num tipo de um livro de feitiços malignos, alguma coisa do tipo. E aí ele usa esse feitiço e ele cria aquele bracelete que a Chloe usa, que tá lá naquele trailer que eu tinha reagido no vídeo de teorias, literalmente. E eu errei essa questão. Que eu falei que eu achava que o Maddox tinha criado aquele bracelete e que a Chase tinha dado pra Chloe, ou que o Max tinha dado pra Chloe. Eu tinha falado isso. O que eu não tava esperando é que quem criou o bracelete foi o Max. Literalmente foi o Max que criou o bracelete. E aí que começa uma das melhores músicas desse filme pra mim, pelo menos é uma das que eu mais gostei, que é Heartless, que é o dueto do Max com a Chloe. E eu estava certa sobre uma coisa. Eu falei no vídeo de teorias que eu achava que a transformação da Chloe viria depois do número de Heartless. Mas antes mesmo disso, eu até falei, acho que quando eu falei o nome das músicas, eu falei que eu achava que essa transformação da Chloe seria durante o número de Heartless. E que seria tipo um novo Queen of Me, né? Igual o do Descendants 3, né? Que em Descendants 3, durante o número de Queen of Me, que a Aldrin tem essa transformação de bonzinha pra vilã. E é literalmente, eu acertei essa opção. Heartless é o momento Queen of Me da Chloe, que a gente tem essa transformação dela de bonzinha pra vilã. Que durante o número de Heartless, a Chloe tá ali fora, né? Do lugar da casa do Coelho Branco, cantando, e o Max está no esconderijo do Maddox criando o bracelete. Depois, no meio da música, eles se encontram ali, né? O Max chega lá e ele convence a Chloe a usar esse bracelete. E aí que ela tem a transformação, e aí os dois começam a cantar junto o refrão da música. Literalmente é nesse momento. Inclusive, a transformação dela, eu amei. É um dos momentos que eu mais gostei do filme, na questão de efeitos especiais, foi a transformação da Chloe pra essa vilã. Inclusive, eu amei o look dela de vilã. Pra mim, é o melhor look da Chloe do filme inteiro. É o dela de vilã. Eu amei aquele look dela. Inclusive, no final do número, o Max convence a Chloe a procurar esse relógio, né? Pra eles procurarem esse relógio. E aí, no dia seguinte, né, a Red tá do lado de fora esperando pela Chloe, porque a Chloe não aparece. E é aí que ela descobre que o Max também não tava ali, porque o Luiz fala isso pra ela. E nesse momento, né, que a Red tá ali fora, a Pink chega e fala, né, perguntando, né, se a Chloe não voltou. E ela fala, né, que a Chloe tava bem chateada na noite anterior com a Red. E aí a Red e ela tá brigando, né, que a Red até fala,
que a Pink não sabia das coisas, e aí as duas começam a discutir, e a Pink fala umas verdades na cara da Red, que nesse momento eu já tava, tipo, eu já tava muito feliz que a Pink falou umas verdades, e a Pink não é a única que fala umas verdades na cara da Red, porque como eu falei, no momento que a Red e a Chloe brigam, antes do número de Hearts, foi um dos momentos que eu me irritei com a Red, foi um dos momentos que me deu raiva da Red. Então quando a Pink começa a falar umas verdades pra, pra Red, eu já tava tipo, valeu Pink, porque eu já tava irritada com a Red, literalmente. Então nesse momento, enquanto a Pink fala umas verdades pra Red, a Chloe passa lá no fundo com o Maddox com o Max e a Red vem, então ela e o Luiz vão atrás e deixam a Pink pra trás de novo. Entanto que a Pink até reclama disso e a Hazel dá o conselho pra ela de não deixar, se ela vai deixar eles deixarem ela pra trás. Aí ela vai atrás também. E aí eles chegam no labirinto lá, que é onde tem o cofre do País das Maravilhas. Só que antes deles entrarem nesse labirinto, eles se encontram ali e aí que a Red vê a Chloe como uma vilã agora, né? Com aquele estilo de vilã dela. E aí ela fala, né, que ela se inspirou na Red pra se tornar do jeito que ela tá agora. E durante essa conversa mesmo, a Chloe até fala que é pra ela agradecer ao Max por isso, porque foi o Max que fez isso. Aí ela até fala que ele fez isso com a amiga dela. E aí que o Max revela que ele sabe sobre a mudança do tempo que ela fez e que ele agora tá querendo atrás desse relógio. Então eles entram no labirinto, né? A Chloe e o Max entram nesse labirinto e o Luiz e a Red vão atrás. Só que quando a Pink chega pra entrar também, ela acaba ficando pra trás de novo. E aí eles ficam correndo atrás da Chloe. Só que tem um momento lá que literalmente a Red vê a Chloe passando, só que literalmente porque as paredes vão mudando cada hora nesse labirinto. Então a parede tá pra se fechar e ela não ia conseguir passar, né, a Red. Então o Luiz, ele literalmente segura ali pra Red passar. E ele acaba ficando preso ali naquele arbusto, né, no arbusto ali do labirinto. E aí que ela corre atrás ela vai correndo atrás da Chloe e ela começa a ouvir a Chloe falando dela, o Max falando dela, falando mal dela, e a Pink falando mal dela. E isso era coisa do labirinto. E nessa hora a Chase também aparece e fala umas verdades, que foi tudo culpa da Red, da Chloe tá assim, da vida do Max e do Maddox tá assim, foi tudo culpa da Red. Literalmente, ela fala umas verdades. E nessa hora eu também tava. Literalmente, o momento que a Pink e a Chess falam umas verdades, eu tava tipo, finalmente alguém falou umas verdades na cara da Red. Porque pra mim me irritou muito a Red em vários momentos. E aí vem um momento que eu chorei, que foi o número de Who I Am, que é o dueto da Red e da Pink. No caso, quando eu gravei aquele vídeo, eu falei naquele vídeo que a gente tem a música cantada só pela Red, aí tem uma pausa e aí a Pink entra na música. E eu ainda falei que seria, eu achava que seria desse jeito. Que teria um pedaço da música, aí a gente teria alguma cena e depois viria a parte que a Pink entra na música. E meio parecido com My Once Upon a Time, do terceiro filme, que My Once Upon a Time a gente tem um pedaço da música, intervalo, aí uma cena e aí continua a música. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente tem um pedaço da Red cantando sozinha. E depois a gente tem umas cenas e aí continua a Chloe, a Red, a Pink entrando na música. Que inclusive, do momento, essa cena que mostra até o momento que a Pink entra pra música foi o momento que eu me acabei de chorar. Foi o momento que eu mais chorei no filme inteiro, inclusive. Porque eu tinha visto um número musical, só que quando você vai ver um número musical no YouTube, só tem a parte da Red, não tem a parte que a Pink entra. Então eu até estranhei, falei, a música é cantada pelas duas, mas no filme é só a Red, só que a gente tem essa pausa. Por quê? Durante o número ela canta e antes, né, nessa pausa da música, ela encontra ali no chão do labirinto uma caixa escrito, acho que é Tesouros da Red e da Pink. E aí ela começa a se lembrar da infância dela com a Pink. Né, da infância dessa nova realidade dela com a Pink, né? Que aí, nesse momento, como eu falei, tinha imagens que ia ter imagens da Pink criança, né? Que eu falei isso em algum vídeo aqui do canal. E aí que a gente tem essas imagens da Pink criança, literalmente, nesse momento, mostra a infância delas. E nesse momento todinho eu estava chorando. Eu literalmente estava chorando no momento que mostrou a infância da Red e da Pink.
E, inclusive, só de falar dessa cena já tá me dando vontade de chorar, inclusive. E nessa hora, depois que ela lembra dessas lembranças, ela começa a chamar pela Pink, falando que ela precisa da Pink. Tanto que a Pink até ordena que abra ali o labirinto pra ela poder entrar e encontrar a irmã dela, porque a irmã dela precisa dela. E aí a Pink as duas até conversam, né? Ela até fala que a Pink veio, e aí ela fala que é isso que as irmãs fazem, e aí ela fala, né, sobre. Aí a Pink vê a caixa ali na mão da Red, ela fala que ela achou, e aí ela fala que ela lembrou que ela se colocar nessa caixa, essa. Tipo uma caixa em forma de coração ali. E aí elas começam a contar o final de Who I Am, que é o momento que a Pink entra na música. E todo esse momento que mostra da infância delas duas até o momento que as duas cantam juntas, eu tava me acabando de chorar, literalmente. Eu me acabei de chorar nesse momento. Foi o momento que eu mais chorei do filme inteiro. Inclusive, eu acho que eu chorei. Esse é o filme de desenho que mais me fez chorar. De todos os 5 filmes da franquia, o quinto filme foi o que mais me fez chorar. Eu não estava esperando que eu fosse chorar tanto. E eu achava que o quarto filme tinha me fez chorar muito com aquela homenagem com o Cameron Boyce, pro Cameron Boyce. Esse filme superou aquele filme pra mim. E nessa hora, né, a Red pede ajuda pra Pink e pergunta se ela ainda tinha os biscoitos lá da Alice. E ela fala que sim, ela come e ela vira gigante, né? A Chloe, a Pink fica gigante, literalmente igual a Alice lá no filme de Alice no País da Maravilha. E nisso a gente vai pro Max e pra Chloe, onde eles chegam no tal cofre, né, do País da Maravilha. E o Max consegue pegar o relógio. Ele consegue pegar o relógio e nessa hora a Red chega, né? E nessa hora chega a Red e a Pink. E a Pink, né, a Pink chega bem na hora que a Red fala pra ela, faz um sinal pra ela pisar fundo ali, porque isso ia quebrar o chão ali. Então quebra o chão e eles vão parar num lugar ali, que agora eu já não embaixo do lugar onde estava o cofre. Só que eles perdem o relógio. E aí que a gente tem quem é que pegou aquele relógio que mostra lá desde o primeiro teaser. Que quem falou que era a Chloe estava certo. Inclusive, toda a minha teoria sobre a Pink estava errada, sobre ela ser a vilã. Literalmente, aquela mão era a mão da Malia, né? No caso da Chloe. Era a Chloe que pegou o relógio. E nessa hora veio uma cena que me surpreendeu da Chloe. Porque literalmente o Max fala para eles usarem o relógio que eles voltariam no tempo e isso afetaria a Red. Só que a Chloe fala que não, que ela não tá fazendo isso por ele ou pelo pai dele, ela tá fazendo por ela e que ela não vai voltar pro passado, porque ela já viu o passado. Ela quer ir pro futuro. Ela literalmente fala que quer ir pro futuro. Ela fala isso, que ela quer ir pro futuro para ver o futuro delas ali e pra ver a Red se dando mal no futuro. Literalmente, ela tá querendo ir pro futuro. Isso foi uma coisa que eu fiquei mentira, que ela tá querendo ir logo pro futuro. E ela chega quase a usar o relógio, mas a Red consegue impedir pedindo desculpa, né, pra Chloe por tudo que aconteceu no decor do filme. E nessa hora até a Chloe fala que ela não ia que ela ia continuar com aquilo. Só que nessa hora a Red começa a cantar um pedaço de Perfect Princess, que é aquela parte que ela fala vamos resolver juntos. Que essa parte quem canta na letra é a Chloe, na letra de Perfect Princess. Então ela canta isso e isso vai mudando a Chloe, e aí a Chloe resolve tirar o bracelete, que é o bracelete que faz ela ficar malvada, e ela volta ao normal, e ali nisso as duas fazem as pazes, né? Nesse momento as duas fazem as pazes, a Chloe tira o bracelete e volta a ser boazinha. Só que elas ainda tinham o Max, que ainda queria esse relógio, só que, porque nessa hora, né, o Maddox estava em tudo isso, então ele achava que teria dado certo o plano dele, só que nessa hora não dá certo. E aí ele acaba aprontando ali, usando os poderes dele pra atacar os três, né? O Mado, o Max, a Chloe e a Red. No que ele faz isso, acaba que uma estátua cai em cima no Max. E as duas salvam o Max, né? Conseguem ajudar o Max. E eles acabam decidindo se livrar daquele relógio, né? Eles jogam um relógio tipo num poço que ele fala alguma frase que agora eu não lembro, que eu vou deixar aqui na edição, que eu não lembro agora certinho a frase que esse relógio fala. Mas ele fala uma frase ali quando esse relógio é jogado lá. Porque a Red fala pro Max que não valia a pena voltar no tempo, que elas precisavam se livrar desse relógio. Que esse relógio já causou muita confusão. Enquanto isso tudo acontece, a Pink, que ela tá gigante, ela chega ali com todo mundo
até com o Félix, os dois irmãos, um dos irmãos Smith e o Robin, tudo junto ali pra salvar a Rainha de Copas, coisa que eles conseguem. Que inclusive foi o que eu falei, essa cena eu achei muito rápida. Se resolve muito rápido essa questão. E nisso, porque o Maddox, ele, eu não sei quem consegue fazer o lustre lá do castelo, prender o Max ali, o Maddox ali. E nisso a Rainha de Copas, né, tá pensando o que ela vai fazer e ela solta a frase da Rainha de Copas, que é clássica da Rainha de Copas, que é cortem a cabeça dele. Literalmente ela faz isso, depois ela até estranha como é que ela pensou, por que ela pensou nisso. E ela tava querendo fazer o Max voltar pra Ilha dos Perdidos, se eu não me engano. Ou ela tava querendo prender ele, era alguma coisa do tipo, agora eu não lembro certinho. E a Red cumpre o que ela falou lá pro Max lá atrás, que é convencer a mãe dela a dar uma segunda chance pro Max, né? Então ela fala que vai deixar ele preso ali no lustre por algum tempinho. Então a Rainha de Copas resolve dar uma segunda chance ali pro Max. Né? A Red convencia a Rainha de Copas nesse momento a dar uma segunda chance pro Maddox. Inclusive, nesse momento que tá todo mundo junto, tem uma conversa entre a Rachel e a Chloe que me fez pensar seriamente se essa dona pode acabar virando um casal ali no decorrer do filme. Do próximo, se tiver um próximo filme. Não sei porque ela me passou muita vibe de que pode virar casal, mas eu não sei. Eu queria muito que ela virasse casal com o Max, que eu gostei do casal Max. Eu gostei do Max com a Chloe. Eu gostei tanto do dueto deles que eu queria muito ver esse casal. Mas não sei se eu gostaria muito de ver ela com a Hazel. Mas eu queria muito mais ver ela com, com o Max do que com a Hazel. Mas esse filme essa cena deu muito a entender que poderia virar esse casal mesmo. E aí a gente vai pra cena final, que é ali a festa, né? Que a Bridget, que é a Rainha de Copa, tava planejando. Ela resolve fazer uma festa pra comemorar que ela foi resgatada. E, inclusive, nesse momento tem até uma cena que eu me matei de rir, que é literalmente o Luiz falando com a Regia, que ele fala que a mãe dela gostou dele. Literalmente nessa cena eu me matei de rir, porque eu literalmente não tava esperando que ele fosse contar isso logo pra Red. Né? E aí vem o número final, que é a música Go Live It, que eu amei essa música. Pra mim, eu amei o número final de Descendentes, é uma das melhores músicas do filme. E é aí que termina o filme. Mas o filme não termina exatamente aí. Na verdade, a gente tem esse número, né, de Go Live It. E aí a gente tem uma cena, depois do número final, que mostra a Pink ali, né, depois que a festa acabou, onde ela voltou ali pro lugar da festa e ela ela tá andando ali e ela vê alguma coisa brilhante ali no chão. E ela pega e e coloca essa coisa brilhante dentro da caixinha lá que era dos tesouros dela e dela e da Red. Ela coloca ali nessa caixinha. Só que ela não mostra o que é. E nisso, né, depois ela vai embora, e nisso vem a Chelsea falando a clássica frase de Descendente é você não achou que esse era o fim da história. Mostrando pra gente que vai ter um Descendente 6. Por essa cena deu pra entender que vai ter um Descendente 6, né, que vai haver um sexto filme da franquia. Inclusive as próprias atrizes da Red e da Chloe, né, a Kylie e a Maria, falaram que se for fazer mesmo um próximo filme, elas topariam. Então, eu acho que pode ser sim. Eu tô falando isso faz tempo. Descendentes 5 não ia ser o último da franquia. Eu tinha certeza disso. Pra mim, porque Descendentes é uma das franquias mais famosas do filme do Disney Channel. Então era óbvio que é óbvio que eles vão fazer um sexto filme. Isso tá óbvio. Por ter essa frase, é óbvio que vai ter um sexto filme. Pelo menos pra mim tá óbvio. E eu tenho coisas pra falar sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo sobre o que eu acho que pode acontecer em Descendentes 6. Vai demorar um pouquinho pra sair, mas eu vou falar mais sobre isso. Porque eu tive uma questão por causa dessa cena final. Mas é assim que termina o filme, com a Chelsea falando essa clássica frase. E é assim que acaba o filme. E eu amei Descendentes 6, eu amei os novos personagens. Acho que dos novos personagens, os meus favoritos são o Max, o Luiz e a Pink. Eu amei os três. Eu gostei muito da Hazel também. Acho que as quatro, na verdade, eu gostei muito. Porque os outros eu não tive tanto apego. Porque foi o que eu falei. Eu senti muita falta de ver mais coisa do Robin, do Félix e dos irmãos Smith. Porque eu achei que esses três ficaram mais esquecidos. Principalmente o Robin e o Félix. Então eu senti falta mais de ter mais coisas desse personagem. Mas pra mim, um dos melhores personagens é o Max e o Maddox.
O Maddox como vilão eu adorei, inclusive. Acho que eu gostei mais dele nesse filme do que eu tinha gostado no filme anterior, inclusive. Pra mim, ele é um dos melhores vilões de Descendentes. Mas pra mim, acho que meu personagem favorito acho que foi o Max. Eu acho que ele é o personagem que eu mais gostei do filme. E eu amei o filme, amei as músicas desse filme. E pra mim, ele já é um dos melhores filmes de Descendentes. Perde só pro segundo filme, mas pra mim já é um dos melhores. Eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não quer deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de filmes e séries que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.